Irmão Chagas, tudo bem, irmão? Seja bem-vindo. Tudo bem, Bom ter tudo irmão aqui bem, amigo. conosco. Muito bom. Bom ter Tá irmão certo. novamente. Deus Tá abençoe. bom, prazer nosso, viu? Amém. Tá? Que Deus ilumine nosso estudo, viu? Amém. Dê tudo certo, com fé em Deus. Amém. Irmãos, 2:05, eu quero apresentar muito rapidamente o nosso irmão, o pastor Lucas Pelaes Rivera, é professor de teologia, lidera um trabalho muito importante, um trabalho da igreja lá na Colômbia. E para nós, pastor Lucas, é um prazer muito grande, professor Lucas, estarmos aqui tendo a sua presença conosco. É professor de História do Cristianismo, é professor de História com especialização em História do Cristianismo. Para nós é um prazer muito grande recebê-lo. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Agradecemos também ao Senhor pela vida de cada pessoa que está conosco aqui neste momento. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus visite a cada um de nós na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa fé, na nossa jornada, no nosso trabalho, no nosso ministério. Que Deus abençoe cada um de nós. Pastor Lucas, é um prazer tê-lo conosco. A palavra é sua. Deus o abençoe. Muchas gracias, hermano Gildacio. Un saludo para todos en esta tarde. Es para mí una bendición y un privilegio estar con ustedes. Andrea, por favor. Bem, a única coisa que o Lucas disse foi é um prazer estar aqui com todos vocês e que é uma bendição e agradecer. Los saludo desde la ciudad de Medellín, Colombia, y espero pues en esta tarde que lo que voy a compartir con ustedes sea de edificación. E saludos de Medellín, em Colômbia, e que vamos compartilhar esta tarde, que seja... Edificación. Sim, edificação. Edificación. De edificação. Bueno, me había pedido el pastor Gildacio que compartiera sobre el tema de esa relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tinha pedido para fazer a partilha, comparar entre o Antigo e o Novo Testamento. A relación, sí. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Hay todavía muchas personas que tienen dudas de si el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen relación o si son dos cosas totalmente separadas y que no tienen nada que ver. Há muita gente que tem dúvidas se o Antigo e o Novo Testamento estão relacionados ou são duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Pero esta tarde vamos a ver que ambos testamentos tienen una línea común y son inseparables. E esta tarde vamos ver que ambos os testamentos têm uma linha comum e que são inseparáveis. Seguramente ustedes han escuchado dos posturas. La una dice que los cristianos no necesitamos nada del Antiguo Testamento. No tenemos ni siquiera que leerlo ni estudiarlo. Cosa rápida, Lucas, hay un sonido parásito aquí que no nos deja oír bien. No sé si alguien tiene un micrófono que podría cerrar. Ok, por favor pedimos que si alguien tiene el micrófono abierto, lo cierre para poder estar escuchando y hablando mejor. No sé si puedes decir eso. Sim, exato. Assim, desculpa, podes Obrigado. repetir? Sim, obrigada. Puedes repetir la última parte, perdón. Ok. De pronto, ustedes han escuchado una de las dos ideas que hay sobre el Antiguo Testamento. La primera dice que los cristianos no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, que no lo tenemos que leer y que eso ya no nos importa. Muito possivelmente,
muitas vezes muitos cristãos acham que nós não precisamos do Antigo Testamento, que não precisamos do que lá está. Y por otro lado, una segunda versión dice que los cristianos tenemos que estudiar mucho el Antiguo Testamento, que no podemos entender el Nuevo Testamento y que además hay que estudiar hebreo y mucho. E por outro lado, há outros cristãos que acham que nós precisamos muito do Antigo Testamento e que temos que estudar e que além do mais também temos que estudar hebreu. Devemos saber a língua hebraica. Y de estas dos posturas, pues salen otras variantes y otros movimientos, pero en general podemos meterlos dentro de estos dos círculos. Destas duas posturas, que saem outras variantes, mas que no geral podemos ter estas duas principais posturas. Bueno, quisiera compartir esta tarde una presentación en diapositivas con usted. Permiso, hermano Gildacio, yo creo que puedo hacer. Me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Hermano Lucas, no entiendo. No, que estaba compartiendo. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Ok. Ok. Ahí está. Esta tarde quiero compartir con ustedes esta presentación que he titulado La ley y la gracia, continuidad y discontinuidad. Esta tarde quero partilhar com vocês a apresentação. Dei o nome de A Lei e a Graça, Continuidade e Descontinuidade. Voy a pedirle el favor a Andrea que me lea en portugués la cita que está abajo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Sim. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade se fizeram realidade por meio de Jesus Cristo. Bueno. También quiero leer otros dos textos. Estos sí no los tengo escritos, pero son importantes porque nos van a dar una idea inicial de la relación que hay entre la ley y la gracia. E também quero ler dois textos, que estes sim não estão escritos, mas também que vão dar um bocadinho de noção entre a lei e a graça, da relação. La primera cita es Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 20. Lo leo primero yo en español y después Andrea lo lee en portugués. Portanto, a Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Andrea, por favor. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. ¿Lo leíste completo, Andrea? Sí, hasta solo el 20. Sí, solo el 20, solo el 20. Sí. Bueno, y en el mismo capítulo nos vamos hasta el versículo 31. Lo leo yo primero. Então, no mesmo capítulo, versículo 31. Listo. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor de ningún modo, más bien la consolidamos. Então,
eliminamos a lei através da fé? De modo algum. Pelo contrário, a consolidamos. Bueno, primeramente entendamos a qué se refiere la escritura cuando usa la expresión la ley. Primeiro temos que entender ao que é que as escrituras referem quando usa a palavra a lei. Cuando en las escrituras se usa este término, se refiere básicamente a dos cosas. Quando as escrituras utilizam este termo, se refere a duas coisas. Se refiere a un pacto que se lleva a cabo entre Dios y el pueblo de Israel. Então refere-se a um pacto que é levado a cabo entre Deus e o povo de Israel. Y se celebra o se firma allí en el monte Sinai. E que é celebrado ou assinado no Monte Sinai. Y segundo, también en la teología se conoce la ley como un periodo de tiempo. E em teologia a lei também se refere como um período temporal, de tempo. O una dispensación, como en ciertas líneas teológicas se le llama. Dispensación es un espacio de tiempo. Es decir, de aquí a acá hay una dispensación, de aquí a acá, como una meditación. Okay. Na teologia também se refere como um espaço de tempo entre uma coisa, entre duas coisas. Se llama dispensación. Así se le llama teológicamente. Y ese periodo de tiempo curiosamente, se puede ubicar entre dos montes, el monte Sinaí y el monte del Calvario, o el monte Gólgota. E este período de tempo se pode localizar entre dois montes, entre o monte Sinai e o monte do Calvário. Hay una tercera expresión de a qué se le llama la ley, pero ya es un poco hacia el final de los tiempos bíblicos, y se le llama la ley a los libros de Moisés. E há uma outra expressão, mas que já é mais dos últimos tempos, que se refere à lei de Moisés. Sí, la ley de Moisés como el Pentateuco. Entonces, ustedes han escuchado cuando se usa el término la ley para referirse a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso también se le llama en palabras hebreas la Torá. E já devem ter ouvido chamar à lei o Pentateuco, Gênesis, Éxodo, Êxodo, Números, Números, Levítico, Levítico Deuteronomio. e Deuteronômio. Sí, Entonces, estos son la ley de Moisés, que en hebreo le llaman la Torá. E estes 5 livros são a lei de Moisés, que em hebreu se chama a Torá. Torá. Não sei como é que se diz em Torá. Correcto. Entonces, a estas tres cosas se les suele llamar la ley. E a estas três coisas costuma-se chamar a lei. Un pacto, un periodo de tiempo y unos libros. Um pacto, um período de tempo e os livros. Os três. Bueno, este concepto o esta verdad teológica se sostiene sobre 5 pilares, sobre 5 columnas o 5 instituciones. Este conceito sustém-se sobre 5 pilares, sobre 5 concepções. La ley escrita, el sacerdocio, el santuario, los sacrificios y las fiestas. A lei escrita, El o sacerdocio, sacerdócio, santuário, las fiestas. festas, ¿Cuál era la cuarta? celebrações. ¿Cuál era la cuarta, Lucas? Está en la diapositiva, Joshua. En la diapositiva. Tienes que moverla, que la has dejado detenida.
¿Cuál lámina están viendo? Que no sé qué lámina La- están viendo. La primera. Ah, espérame, que no sé qué pasó aquí. Sí, la Sí, porque coloqué en modo presentación, pero por alguna razón no me está leyendo Ah. Sí, Aquí sí, sí la porque- puede leer. Aquí sí la puede Sí. leer. Ujú. Sí, porque no está en modo presentación. Oh, no, pero por eso la puse en modo presentación y no ven ustedes el movimiento. Bueno. Ok, bueno. Estos son los elementos de la ley. Sí, Los que acabo de explicar, André. Ujú. No, sí, es más fácil. No me olvido. Perdón, un paréntesis. Hermano Gildacio, ¿logran ver bien la diapositiva? ¿Los hermanos logran ver y leer la diapositiva? Conseguem ver bem viendo. os dispositivos? Sí, estamos viendo. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Andrea, ¿me repites por favor al menos esto? Estos son los elementos sobre los que se sostiene las 5 columnas de la ley. Então, estes são as 5 colunas da lei, os 5 elementos em que se sustém a lei. A lei escrita é a Tora, o sacerdócio, santuário, sacrifícios e fiestas. Fiestas, supongo que sea como... Las fiestas son las tradiciones, solemnidades. ¿no? Sí, Solemnidades. celebraciones. Sí, sí, celebración. Dicho de otra manera, si leemos los 5 primeros libros de la Biblia, vamos a encontrar que nos hablan de estos 5 grandes temas. Portanto, dito de outra forma, se lemos os primeiros 5 livros da Bíblia, vamos encontrar estes mesmos elementos. Voy a explicar brevemente cada uno de estos 5 elementos. E vou explicar brevemente cada um dos 5. Cuando nos referimos a ley escrita, nos referimos a todo lo que tiene que ver con la conducta, los mandamientos, las normas para vivir en sociedad. Portanto, quando se refere à lei escrita, são a conduta, os mandamentos e as normas para viver em sociedade. Todo lo que dicen estos libros sobre la ética y la moral, cómo vivir en matrimonio, cómo vivir con mi vecino. Portanto, tudo o que estes livros dizem sobre como viver em sociedade, como viver no matrimónio, como conviver com os nossos vizinhos. Eso es lo primero, la ley escrita. Del otro gran tema que nos va a hablar la ley es de todo el tema del sacerdocio, O outro tema que a lei nos fala é o sacerdócio. Entonces nos va a hablar de cómo se organizan las clases sacerdotales, cómo se organiza el sumo sacerdote en la familia de Aarón. Como se organiza as classes sacerdotais, como se organiza o sacerdote dentro. El sumo sacerdote en la familia de Aarón. Aarón es un personaje bíblico. Então, como se organiza, qual é a posição do sumo sacerdote na família de Arão? Entonces, allí nos van a explicar todas las características que deben tener los sacerdotes y cómo deben cómo debe organizarse hasta sus vestiduras. E aqui nos vai explicar como são as características dos sacerdotes, como se deve organizar as investiduras. Principalmente estas descripciones las vamos a encontrar en el libro de Levítico. E estas descrições estão principalmente no livro do Levítico. La otra gran columna de la cual nos van a hablar estos libros es sobre la construcción del santuario. A outra grande coluna de que nos falam estes livros é sobre a construção do santuário. En un primer momento nos va a hablar de la construcción del tabernáculo. No primeiro momento, fala-nos da construção do tabernáculo. Entendamos el tabernáculo como un santuario que se mueve, un santuario móvil. E o tabernáculo é como um santuário que se move, um santuário móvel. Recordemos que una traducción muy literal de
de la palabra hebrea allí que entendemos por tabernáculo también es una tienda, una carpa. Há uma tradução muito literal da palavra tabernáculo é de tenda de campismo. Listo. Recordemos que ese santuario, en la medida en que continúa la historia de Israel, pues se va a transformar en el templo. E à medida que avança a história de Israel, este santuário, este tabernáculo torna-se no templo. Entonces, también tenemos el primer templo o templo de Salomón, y luego pues viene el templo de Zorobabel, que luego pasó a llamarse el templo de Herodes. E começamos com o templo de Salomão e que depois com o templo, exato, o primeiro templo que foi o templo de Salomão e que depois transformou no templo de Herodes. Pero toda lo que se llevaba a cabo dentro del templo prácticamente no cambia. Se sigue haciendo el oficio o el culto como se escribió que se tenía que hacer en el tabernáculo. No entanto, o que se fazia dentro do templo, isso não muda. Portanto, continua-se, o que se fazia dentro do templo continua a ser o mesmo que se fazia no tabernáculo. Entonces, entendamos que lo que la ley dice que se debe hacer dentro del tabernáculo es básicamente lo mismo que se va a hacer en el templo. Portanto, o que a lei nos diz que se fazia dentro do tabernáculo é o que se faz dentro do santuário. Esto también se explica en el libro de Levítico. Isto também está explicado no livro de Levítico. Tal vez la única gran diferencia en la práctica que se hacía en el santuario tiene que ver con el arca de la alianza, porque recordemos, en el primer templo o en el templo de Salomón, el arca de la alianza estaba, pero ya para el segundo templo, el arca de la alianza se había perdido. A grande diferença tem a ver com a Arca da Aliança, porque no primeiro templo de Salomão a arca estava lá presente, mas depois perdeu-se. Depois para a frente já não existe fisicamente a arca. Pero en lo que tiene que ver con los sacrificios, las festividades, esto permanece casi igual. Mas o que tem a ver com os sacrifícios, com as celebrações, com as festividades, permanece quase igual. La siguiente gran columna de la ley, por supuesto, son los sacrificios. E a seguinte grande coluna da lei são os sacrifícios. Y leo para ustedes esta cita, le pido a Andrea por favor que me la busque en portugués, Levítico capítulo 7, versículo 37. Yo la leo primero en español, luego tú la lees para los hermanos en portugués. Tal es la ley del holocausto, de la ofrenda vegetal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de las ofrendas de paz. Ante Levítico, capítulo 7, versículo 37. Este é o ritual. Este é o ritual referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício pelo pecado, aos sacrifícios de reparação, de investidura e de comunhão. Si vemos allí están escritos los 5 sacrificios que podía ofrecer cualquier persona del pueblo de Israel. E aqui estão escritos os 5 sacrifícios que qualquer pessoa do povo de Israel poderia oferecer. Quiero llamar la atención de que hay 2 sacrificios que tienen que ver con el pecado. Uno que se llama así, sacrificio por el pecado, y otro sacrificio por la culpa. E quero chamar a atenção que há 2 sacrifícios que têm a ver com o pecado. É o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Listo.
La siguiente gran columna, bueno, perdón, antes de pasar a lo siguiente, en los holocaustos, pues, en el libro de Levítico aparece la descripción en detalle de las características que tenían que tener los animales que se iban a sacrificar, según el sacrificio y según la persona que fuera a ofrecer el sacrificio. Em relação ao holocausto, no livro de Levítico, está descrito quais são as características que tinham que ter os animais que eram oferecidos para sacrifício, dependendo da pessoa que fosse oferecer o sacrifício. ¿Quién sería la- Essa era a questão. Sí, por obvias razones no puedo entrar en el detalle de esto, pero es importante que cuando leamos este tipo de libros y en general el Antiguo Testamento, entendamos que según la persona y según el tipo de sacrificio se ofrecía un animal u otro. Portanto, sem entrar muito em detalhe em relação a isto, é importante perceber que dependendo da pessoa, dependendo do tipo de sacrifício, o animal também muda. Não é sempre o mesmo. La siguiente gran columna sobre la que nos habla la ley son las fiestas, también conocidas como Moadim. E a seguinte grande coluna de que nos fala a lei são as festas, também conhecido como Moadim. Básicamente, y otra vez volvemos al libro de Levítico, puntualmente el capítulo 23 nos habla sobre 7 de ellas. E novamente, voltando ao livro de Levítico, no capítulo 23, fala-nos destas 7 festas. No voy a entrar en detalle, pero quiero llamar la atención sobre algo. Sem entrar em detalhe, quero chamar a atenção sobre algo. Todas las fiestas que están allí en la ley del Señor tienen un objetivo pedagógico. Todas as festas que estão aqui têm um objetivo pedagógico. No son simplemente fiestas de vamos a comer y a beber hasta que salga el sol. Não são só festas de vamos comer e beber até que saia o sol. Son fiestas, ocasiones especiales donde a través de unos símbolos y de una celebración, el pueblo de Israel va a recordar algo que Dios hizo por ellos. São festas que, através de símbolos e de celebrações, o povo de Israel vai recordar algo que Deus fez por eles. Por ejemplo, las dos primeras fiestas, Pascua y panes sin levadura. Por exemplo, as duas primeiras festas, a Páscoa e os pães sem levedura. Le recuerdan al pueblo que Dios había salvado a sus primogénitos y había matado a los de los egipcios y que luego de eso los había sacado de Egipto. Recorda-nos que Deus salvou o povo dele, salvou os primogénitos e que matou os deuses egípcios. E que depois disso os tirou do Egipto. Y así las demás fiestas van a recordar que Dios les ha proveído, que Dios les ha perdonado. Recuerdan diferentes cosas que Dios ha hecho por el pueblo. E as restantes festas também recordam que Deus lhes deu o que eles necessitavam e que os perdoa. Recordam tudo o que Deus fez por eles, pelo povo. Entonces, aquí brevemente les expliqué esas 5 columnas, esas 5 grandes características sobre las que está ese primer pacto, la ley. E estas são as 5 características, as 5 colunas do primeiro pacto, que é a lei. Ahora vamos a hablar de ese segundo gran pacto que conocemos como la gracia. E agora vamos falar sobre o segundo grande pacto, que conhecemos como a graça. Leo para ustedes este versículo, Mateo 5:17. Andrea, me ayudas buscándolo en portugués, yo lo leo para mis hermanos. No piensen o no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar o abolir, pues en español también se entiende así, sino a dar cumplimiento. Por favor, Andrea, lo lees en portugués.
Não pensei, portanto, isto é Mateus, capítulo 5, Capítulo 5, 17. capítulo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Este versículo está en boca del Señor Jesucristo y quiero precisar un detalle de la traducción. Este versículo foi dito por Nosso Senhor Jesus Cristo e quero chamar a atenção sobre o detalhe desta passagem, desta tradução. Bueno, la palabra que se traduce como cumplimiento o cumplir A palavra que se traduz como cumprimento ou cumprir, em português também é cumprimento, en el idioma original, el griego, no idioma original, em grego, da una idea, es de llenar, completar. dá-nos uma ideia de encher, de completar. Voy a espérame. Andrea, ¿tú tienes otra traducción en portugués allá a la mano? Sí, aquí está pleno cumplimiento. Mateo 5 dice. Cinco. 5. Não, como é que é? 17. Bom, certo. Esta é a tradução da difusora bíblica. ¿Quieres que la lea? ¿La otra traducción? Por favor. Diles a los hermanos qué versión vas a leer y la lees, por favor. Sim, esta é da difusora bíblica. É a Bíblia dos Capuchinhos. Não sei se... E a outra que estamos a usar é a Bíblia de Jerusalém. Portanto, a primeira que temos estado a ler é a Bíblia de Jerusalém. Esta dos Capuchinhos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas sim levá-los à perfeição. Portanto, aqui nos traduce el cumplimento, se traduce como Perfección. perfección. Ok, interesante. Bueno. No sé si el hermano... ¿De qué está? Entonces es importante que entendamos y que eso que nosotros entendemos como cumplir se refiere a dar una idea ya completa. No es un asunto como finalizar, sino darle el sentido completo. Então é importante referir que este sentido de cumprimento não é completar, de chegar ao fim, mas de completar. Sí, como el conche, darle como completar algo que está faltando. Sim, como completar algo que está em falta. Hay una idea que considero es un error entre muchos profesores y pastores cristianos. Há uma ideia que considero que é um erro entre muitos pastores e pastores cristãos. No tengo nada contra los hermanos que dicen tal cosa, simplemente considero que es un error pensar que la ley y la gracia son dos ideas en conflicto, es el uno versus el otro. Não tenho nada contra esses irmãos, mas acho que está errado pensar que a lei e a graça estão em conflito um com o outro. É um com o outro. Pero un asunto que yo veo muy claramente en la escritura, la ley y la gracia no son dos pactos que van en vía de choque, son dos pactos que se complementan perfectamente. E o que eu vejo muito nas escrituras é que a lei e a graça não são dois pactos que chocam, mas sim dois pactos que se complementam. Recuerden algo que leíamos en una de las primeras citas al principio. Recordemos algo que lemos numa das primeiras passagens no início. Romanos 3, 20. Em Romanos 3, 20. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley,
pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei só vem o conhecimento do pecado. Quiero que leamos un pasaje antes de comenzar a ver las características del pacto de la ley, y quiero que lo leamos todos. Esto está en la carta a los Romanos, capítulo 7, desde el versículo 7 al 13. Antes de passarmos a rever a parte da graça, queria que lêssemos todos juntos uma passagem dos Romanos, capítulo 7, versículo 7. Do 7 ao 13. Bueno, Andrea, yo creo que para no hacerlo muy largo, te voy a pedir que simplemente lo leamos en portugués. Entonces vas a leerlo, y desde el versículo 7 hasta el 13. Léelos todos, por favor. Léelos despacio para que los hermanos puedan entenderlo. Por favor. 13. Incluindo el 13. Sí. Termina. Del 7 al 13. Do 7 ao 13, Romanos. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado, senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da situação, através do preceito, gerou em mim toda a espécie de Concupiscência. Aqui em português é concupiscência. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Outrora eu vivia sem lei. Mas, sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito, dado para a vida, produziu a morte. Pois o pecado aproveitou da ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa. E santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas foi o pecado, que para se revelar pecado, produziu em mim a morte, através do que é bom. Para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. Gracias, Andrea. Algo que nos tiene que quedar muy claro. Y la ley no soluciona el problema del pecado. La ley no lo soluciona. Algo que temos que ter muito claro é que a lei não traz a solução para o problema do pecado. Pero lo pone en evidencia. La ley lo revela, muestra el pecado. Mas a lei mostra o pecado, a lei revela o pecado, põe-no em evidência. Eso es lo que nos está explicando el apóstol Pablo en esta porción que leímos de Romanos capítulo 7. Isto é o que o apóstolo Paulo nos tenta explicar neste capítulo 7 da carta aos Romanos. Ahora vamos a ver los elementos, las columnas de ese nuevo pacto, de la gracia. Agora vamos ver com mais atenção as colunas que pertencem a este pacto da graça. La gracia también está anunciada en el Antiguo Testamento. A graça também está anunciada no Antigo Testamento. Y una característica que va a diferenciar la gracia de la ley es que la gracia no va a ser un pacto entre dos. E o que diferencia a graça da lei é que a graça não é um pacto entre duas entidades.
la gracia va a ser un pacto en una única dirección. Dios es quien se compromete y Dios es quien paga. Portanto, a graça é um pacto numa única direção. Deus é quem se compromete e é quem paga. Bueno, no vamos a leer los textos, pero allí los dejo escritos en la diapositiva. Jeremías 31, versículos 31 al 34 y Hebreos 8. Não vamos aqui ler os textos, mas os textos estão aqui no dispositivo. Jeremias 31, do 31 ao 34 e Hebreus capítulo 8. Al igual que la ley, pues curiosamente, la gracia también tiene 5 grandes columnas. Tal como a lei, curiosamente a graça também tem 5 colunas. Quiero que le presten mucha atención a qué cosas se parecen y qué cosas no. E quero que tomem muita atenção às coisas que se parecem, que são mais parecidas e às coisas que não são tão parecidas. Los elementos entonces de la gracia son un sacrificio, un sacerdocio, ya ahorita los explico, una buena noticia, una adoración, ahorita explico en qué consiste esa oración, y unos ritos o fiestas. Os elementos da graça, quais são? O sacrifício, o sacerdócio, uma boa notícia, uma adoração e ritos ou festas. Já vou explicar a seguir. Bueno. ¿Cuál es ese sacrificio? El sacrificio del Hijo de Dios, que fue definitivo, uno solo, único e irrepetible. E este sacrifício foi apenas um sacrifício, foi o sacrifício do Filho de Deus. Foi um sacrifício que não se pode repetir, é irrepetível, foi único. Allí están las citas que respaldan lo que estoy diciendo, por favor. También un detalle importante. ¿Recuerdan que les había mencionado sacrificio por la culpa y sacrificio por el pecado? Lembram-se que eu falei do sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, anterior como elementos da lei. En Jesucristo, Él lleva estos 2 sacrificios completamente. E Jesus Cristo mostra-nos estes 2 sacrifícios completamente. Os 2 completamente. Siguiente elemento en ese pacto de gracia, un sacerdocio universal. O seguinte elemento, a seguinte coluna, é o sacerdócio universal. El Nuevo Testamento nos habla principalmente, hay varios textos, pero quiero llamar la atención sobre Primera de Pedro 2:9. No Novo Testamento há vários textos, mas quero chamar-vos a atenção na 1 de Pedro, capítulo 2, 2:9. Nos pone a todos los creyentes en la categoría de sacerdotes. Que nos põe a nós, todos os crentes, nos põe esta categoria de sacerdote. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran solamente de una familia y de una tribu. E no Antigo Testamento, os sacerdotes eram apenas de uma única família, de uma única tribo. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes son sacerdotes. E no Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes. Y este nuevo sacerdocio tiene un servicio, tiene una misión a cabo. E estes novos sacerdotes têm um serviço, uma missão, seu cargo. Ya no servimos dentro de un edificio con unos sacrificios físicos y un culto lleno de ritual. Já não servimos num lugar físico, num templo físico, com sacrifícios e rituais. Ya tenemos un solo ministerio. Temos apenas um ministério, La reconciliación. que é a reconciliação. Allí está explicado esto en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18.
Isto está explicado na 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Entendemos que ahora en la gracia no hay un cargo sacerdotal, es una función de todos los cristianos. Portanto, agora já não há apenas um cargo sacerdotal, mas é uma função de todos os cristãos. Tenemos algunas ideas de esto, inclusive desde el Antiguo Testamento. Esto no es necesariamente una revelación de los autores del Nuevo Testamento. Hay registros de esto en el Antiguo Testamento. E há também registro disto no Antigo Testamento. Não é totalmente novo do Novo Testamento. Recuerden aquel pasaje donde dice que un hombre ya no le va a decir a otro, venga, conozca a Dios, sino que todos me conocerán. Recuerden un pasaje que nos habla de ello. Recordemos uma passagem da Bíblia que nos diz. Já não temos que dizer que vem cá que eu te vou apresentar a Deus, que todos o conhecemos. Precisamente esto está en el capítulo 31 de Jeremías, principalmente el versículo 34. E isto está principalmente no capítulo 31 de Jeremias, versículo 34. Y un detalle demasiado importante, pero lastimosamente muy olvidado hoy en día. E há um detalhe muito importante, mas infelizmente é muito esquecido hoje em dia. Una de las cosas con las que el Señor Jesucristo sí rompe o cambia totalmente el antiguo pacto es con la idea del sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya no hay separación entre los sacerdotes y el pueblo, es decir, entre clero y laicos. Uma coisa que Jesus Cristo vem mudar, que vem romper completamente, é a ideia de que o sacerdócio era apenas um cargo para uma pessoa. Não. Agora, todos os crentes pertencem ao sacerdócio. Já não há diferença entre o clero e os laicos. En ninguna parte de los evangelios encontramos al Señor Jesucristo instituyendo un nuevo clero. Não há nenhuma parte nos evangelhos em que possamos ver Jesus Cristo a instituir um clero. Pero sí encontramos por muchas partes del Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en las cartas, en general todo el Nuevo Testamento, hablando de las responsabilidades de todos los creyentes. Mas encontramos em muitos sítios no Novo Testamento em que ele nos fala das responsabilidades dos crentes. Entonces, esto es un detalle muy importante que hoy en día se ha olvidado mucho. Entonces, a veces se suele decir, no, el pastor tiene que ser más santo que los demás, o el pastor tiene que ser más bueno. Infelizmente isto é muito esquecido hoje em dia, costuma-se dizer que o pastor é que tem que ser o mais santo, é que tem que ser o mais santo em relação ao resto dos crentes. Pero recuerden, en la gracia todos somos sacerdotes, todos somos responsables. Mas lembrem-se que na graça todos somos sacerdotes e todos somos responsáveis. El otro gran paradigma o columna de ese pacto de gracia es una buena noticia. E a outra coluna deste pacto da graça é uma boa notícia. Esto lo digo brevemente. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio. Muito brevemente, esta mensagem é a mensagem do Evangelho. Encontramos allí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, un muy buen resumen que nos hace el apóstol Pablo de cuál es el Evangelio, cuál es el mensaje central. E o apóstolo Paulo faz-nos este resumo qual é que é a mensagem do Evangelho na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 1 ao 4. También como parte de esa buena nueva tenemos un nuevo mandamiento
allí lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en las citas que pongo allí. E também como parte desta boa nova, temos um novo mandamento que está aplicado nestas passagens que estão aqui, de João. Y también, como parte de esa buena noticia, tenemos una misión que va muy conectada con lo del sacerdocio. E também como parte desta boa nova, desta boa notícia, nós temos uma missão. Es decir, la misión de ese nuevo sacerdocio, que es la reconciliación. Ou seja, a missão deste novo sacerdócio, que é a reconciliação. Esto lo podemos ver en la famosa cita de Mateo 28, 19, lo que normalmente entre los cristianos evangélicos llamamos la Gran Comisión. Isto é possível verificar em Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Que para os evangélicos costumam chamar de a grande comissão? Comisión. A grande comissão? Sim, possivelmente vós sabem, conhecem isto melhor do que eu. Qual é que é o nome que se dá na Grande comissão, isso mesmo. Grande Não, não é? comissão. grande comissão? Gracias. Bueno, la siguiente columna de ese pacto de gracia es, bueno, este nombre puede sonar raro, ya se los voy a explicar. Adoración razonable. E a outra coluna da graça é a adoração, pode soar um bocadinho raro, um bocadinho estranho, adoração razoável. Entendamos algo. Aún los cristianos que se reúnen en un templo, pues efectivamente en un templo cristiano ya no se hace lo mismo que se hacía en el templo del Antiguo Testamento. Temos que entender que mesmo os cristãos que se reúnam num templo, já não é a mesma coisa que se fazia nos templos antigamente. Porque los cristianos no vamos a sacrificar animalitos, no vamos a celebrar unas fiestas en el templo. Los cristianos damos una adoración razonable, de la que nos habla Romanos 12, 1. Nós, os cristãos, já não vamos estar a sacrificar animais e a realizar estes ritos, mas sim realizamos esta adoração razoável, como aparece em Romanos. La Biblia nos hace una invitación allí, y no solamente allí, sino también en el capítulo 4 de Juan, de dar una adoración en espíritu y verdad. Eso quiere decir la latreia logique. E a Bíblia aqui convida-nos a uma adoração em espírito e em verdade. Não só em Romanos 12, mas também em João, capítulo 4. Que é o que se chama de latreia logique. Para que no se asusten con ese término, estas son las expresiones griegas que aparecen en Romanos 12:1. E para que não se assustem, estas são as expressões em grego que aparecem em Romanos 12, versículo 1. Que se puede traducir como culto verdadero o culto razonable. Tiene varios sentidos. Pode traduzir como culto verdadeiro ou culto razonable, como de razão. Ok. Então, Permita, irmã, aqui em português está traduzindo nossa versão como culto racional. racional, não é? Sim, exato. Sim, sim. Era essa palavra que me faltava. Eu já estou tão habituada ao espanhol, não me estava a sair o racional. Exato. O culto racional. Uhum. Gracias, hermano Gildacio y hermano Andrea. Gracias. Entonces, la idea que nos da es, ¿cuál es el culto que damos los cristianos? Una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera. Portanto, a adoração que os cristãos dão é esta adoração em verdade, uma adoração verdadeira, em espírito. Es una adoración que no tiene que ver con objetos, con artefactos, con cosas visibles. Uma adoração que não tem a ver com coisas, com objetos, com artefactos, com coisas visíveis.
no es de matar animalitos, Não é de matar animais, sino una adoración que viene desde lo más profundo del ser. é uma adoração que vem do mais profundo do nosso ser. Ese es el tipo de culto y adoración que se pide en la gracia. É este o culto e a adoração que nos é pedido na graça. Y una afirmación muy importante en torno a esto. En la gracia ya no hay santuario. Los creyentes somos el santuario o el templo. La palabra que quieras usar, Andrea. Si quieres usar santuario o templo. É igual. Uma afirmação muito importante na graça é que já não existe o templo. Os cristãos são o templo, ou o santuário. Somos nós o santuário. En ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de la edificación de un nuevo templo. Não há nenhuma parte do Novo Testamento em que se fale da edificação do novo templo. Sabemos que los cristianos sí adoraban en el templo de Jerusalén hasta que fue destruido. Sim, é verdade que sabemos que os cristãos adoravam no templo de Jerusalém, antes de ter sido destruído. Pero algo que entendieron las primeras comunidades cristianas era que su adoración ya no dependía del lugar. Mas algo que as primeiras comunidades cristãs entenderam que a adoração já não dependia do local físico. Bueno, y finalmente, la última columna del pacto de gracia, que sería como el equivalente de las fiestas, sería lo que podríamos llamar los ritos. E, por fim, a última coluna do Pacto da Graça, que é mais ou menos equivalente às festas, às celebrações, são os ritos. También a veces se les suele llamar los sacramentos. Também costumam chamar os sacramentos. No voy a entrar en todo el debate teológico que esto lleva, porque aquí hay muchas posturas. Simplemente quiero destacar algo de los dos que voy a señalar. Não vou entrar em detalhe em relação a este tema, porque aqui há muitas posturas diferentes. Apenas quero chamar a atenção de dois detalhes destes dois sacramentos que vou falar. Como mandatos para todos los cristianos, y solamente hay dos en el Nuevo Testamento: el bautismo y el partimiento del pan, o la comunión, o la cena del Señor, como prefiera usted llamarlo. Portanto, no Novo Testamento apenas há dois que são obrigatórios para os cristãos. Seria o batismo e a comunhão, a partilha do pão. Y estos dos son importantes porque estos dos cumplen tres características muy importantes. E estes dois são muito importantes porque cumprem três características muito importantes. ¿Cuáles son esas tres características? Que tienen un símbolo, que tienen un mandamiento y que tienen una promesa. E estas três coisas importantes são que têm um símbolo, um mandamento e uma promessa. Por ejemplo, en el bautismo, ¿cuál es el elemento simbólico? El agua. El ir al agua y levantarse. Hay varias explicaciones en las cartas del apóstol Pablo sobre ese símbolo. Por exemplo, o bautismo, o símbolo é a água. E nas cartas do apóstolo Paulo há várias explicações do simbolismo da água. De entrar y salir de agua. También sabemos que es un mandamiento del Señor. Allí está en Mateo 28:19 y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. E também sabemos que este é um mandamento do Senhor, também, que está em Mateus, ou em... Hecho de los Apóstoles. Os Atos dos Apóstolos. Y también hay una serie de promesas allí. Lo mismo pasa con el segundo elemento, con el partimiento del pan. E também há uma série de promessas no batismo. E o mesmo acontece com a comunhão, com a partilha do pão.
Hay todo un debate con respecto a las fiestas del Antiguo Testamento en aplicación a los cristianos. Há grande debate sobre as festas do Antigo Testamento aplicadas aos cristãos. No voy a entrar en detalle con eso, pero luego de haber visto este panorama de los dos pactos y su relación, Sem entrar em detalhe, mas tendo visto este panorama dos dois pactos, quiero que miremos lo siguiente. Dos textos para finalizar esta parte. Andrea, tú me ayudas buscándolos en la versión en portugués, yo los busco en español. Ambos están en el libro de Apocalipsis. Voy a leerlos de la diapositiva, ¿listo? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Préstenle atención a esto, a esta línea que estoy subrayando. Portanto, os textos são do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Vou ler aqui o versículo 17 do capítulo 12. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Claro que eso marcado. A parte que o Lucas marcou é aos que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Y el segundo versículo también tiene algo que va por la misma línea. Lo leo. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. E na mesma linha está o versículo 12 do capítulo 14, que diz: nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Entonces, brevemente, aquí hemos visto algunas cosas que en Jesucristo se completan. No es que se acaben, sino que se completan. E então aqui vimos algumas coisas que em Jesus Cristo se completam. Não se acabam, não é que se acabem, mas que se completam. Pero miren que ambos pactos, la ley y la gracia, están totalmente conectados. Mas tenham atenção que ambos os pactos estão totalmente ligados. Hay unas palabras finales que quisiera decir. Há umas palavras finais que queria dizer-vos. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, 3 de esas 5 columnas de la ley quedan completadas. há 3 destas 5 colunas da lei que são completadas. Y quiero que analicen esto porque es importante. Quero que analisem isto porque é importante. Se completa el sacrificio. Completa-se o sacrifício, Entonces ya no hay que sacrificar animales. então já não temos mais que sacrificar os animais. Completándose el sacrificio, el sacerdocio levítico o el sacerdocio de los levitas ya no tiene ningún sentido. E completando-se então o sacrifício, este sacerdócio levítico já não tem sentido. Y sacrificio completado y sacerdocio levítico pierde su propósito, automáticamente el templo, como se concibe en el Antiguo Testamento, tampoco tiene objetivo ya. E então, caindo o sacrifício, e tendo em conta que o sacerdócio levítico já não tem sentido, já não tem propósito, então o templo
tal como existia, também já não faz sentido. Já não tem Entonces, propósito. nos quedan dos cosas. E só ¿Cuáles nos son faltam esos, duas coisas. ¿Cuáles son esos dos elementos de la ley que nos quedan? ¿Quién recuerda? Quais são os dois elementos da lei que nos faltam? Alguém se lembra? El que quiera As responder, adelante. festas e a lei escrita. Muy bien. Las fiestas y la ley escrita. Muy bien, hermano Hildacio. Porque aquí es donde muchas personas se enredan porque dicen que la ley fue abrogada o fue abolida. Aqui é onde muita gente se confunde porque diz que a lei foi abolida, foi revogada. Recuerden los textos que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, Recordamos os textos que acabámos de ler no livro do Apocalipse, donde se habla todavía de la relación que hay entre la ley y la gracia. em que se fala da relação que há entre a lei e a graça, nestes textos do Apocalipse. Y una palabra más que quiero decir. Uma palavra mais que quero dizer. Y esto sí lo quiero hablar sobre la realidad que tenemos hoy en las comunidades cristianas. E isto sim quero-vos falar sobre a realidade que temos hoje nas comunidades cristãs. Conozco muchos casos ya de comunidades cristianas que han dejado de enseñar el Antiguo Testamento. E conheço muitos casos de comunidades cristãs que deixaram de ensinar o Antigo Testamento. Y eso es un error grave. E isso é um grave erro. ¿Por qué? Hermanos, ya les dije, y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, de que la ley es la que pone en evidencia el pecado. ¿Lo recuerdan? E recordemos que o apóstolo Paulo nos disse que a lei é o que põe em evidência o pecado, é o que nos mostra o pecado. Y entonces, ¿qué nos encontramos hoy en las comunidades cristianas? Cristianos que no pecan. Então o que encontramos hoje nas comunidades cristãs são cristãos que não pecam, O que creen que no pecan. que pensam que não pecam. ¿Y esto por qué? E isto ¿Por qué está porquê? pasando esto? Por que é que isto está a acontecer? Porque no se está enseñando la ley. Não lhes é ensinada a lei. Entonces, si no se enseña la ley, la gente no se siente en pecado. Então, se não é ensinada a lei, as pessoas não se sentem em pecado. Y si las personas no se sienten en pecado, no se sienten deudores ante Dios, pues la gracia no va a tener ningún sentido para ellos. E se as pessoas não se sentem em pecado, não se sentem em dívida para com Deus, a graça não vai ter aplicação entre eles. ¿Logran ver entonces la relación tan importante que tienen estos dos pactos? Conseguem ver então a relação tão importante que há entre estes dois pactos? Si el creyente no entiende que en su diario vivir, que en sus pensamientos, que en sus palabras, en sus actos, ofende la ley de Dios, Se os crentes não entendem que no seu dia a dia, que nas suas convivências, ofendem a lei de Deus, no entienden entonces para qué Jesucristo derramó su sangre. não entendem por que razão Jesus Cristo derramou o seu sangue. Yo creo que si todos aquí, y creo que todos aquí somos creyentes, Eu acho que nós aqui todos somos crentes. recordemos el día que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Recordemos o dia em que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Creo que una de las primeras cosas que hicimos fue pedir perdón. E provavelmente a primeira coisa que fizemos, uma das primeiras coisas que fizemos foi pedir perdão. Porque en una verdadera conversión, de lo primero que se da cuenta el hombre es que ha violado la ley de Dios. Numa verdadeira conversão, a primeira coisa que o homem se dá conta é de que violou a lei de Deus, Que ha ofendido al Señor que ofendeu o Senhor. y que no hay nada en sus fuerzas humanas, no hay nada de lo que tenga que pueda dar para limpiar uno solo de sus pecados. E não há nada nas suas forças humanas,
Nada que ele possa fazer que possa limpar esse pecado. Dios necesita llevarnos al Sinaí para mostrarnos lo sucios, lo miserables, lo pecadores que somos, para poder llevarnos al Gólgota. Deus tem que nos levar ao Monte Sinaí para nos mostrar o quão miseráveis, o quão sujos nós somos, para depois nos levar ao Monte, como é que se chama? Gólgota. Gólgota. Porque si simplemente vamos al Gólgota creyendo que somos personas de bien, que somos personas buenas, que somos personas a las que realmente Dios es el que les debe. Sim, porque senão, se vamos ao Monte de Gólgota achando que somos pessoas de bem, que somos pessoas boas e que realmente é Deus quem nos deve a nós. Por eso es que hoy en día muchos creyentes no entienden la gracia, É por isto que hoje em dia muitos crentes não entendem a graça, porque no han pasado por la ley, porque não passaram pela lei. porque les enseñaron un evangelio donde ellos no son deudores ante Dios, sino que Dios les debe a ellos. Porque lhes ensinaram um evangelho onde eles não devem nada a Deus, em que Deus é que lhes deve a eles. He ahí la importancia de saber conectar la ley y la gracia. E é aqui que está a importância de saber a ligação, a conexão entre a lei e a graça. Esto es pues de mi parte lo que tengo que decirles. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Obrigado. Isto é o que eu tinha para vos dizer e estou atento às vossas perguntas. Hermano Gildacio, quedamos a su disposición. À sua exposição. Meus irmãos, que bênção nós podermos ouvir de uma maneira tão clara essa exposição da palavra de Deus, e tenho certeza que falou muito ao coração de cada um de nós, e nos trouxe um grande entendimento, e esse crescimento do entendimento da relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Eu não sei se algum irmão, alguma irmã quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, tem a oportunidade agora. Os que falam espanhol também. Se alguém que habla espanhol, que tenha alguma questão, também. O la pueden preguntar en portugués y nuestra hermana Andrea nos traduce. Por favor, adelante, siéntanse en confianza, pregunten con toda confianza, que a mí me gusta que pregunten. E podem perguntar com toda a confiança. Nosso irmão Lucas gosta que lhe perguntem. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, irmão Lucas, do seu conhecimento, da sua experiência teológica, porque também tem sido a nossa aqui, a minha aqui em Brasília. Eu estou em Brasília, capital do Brasil. O irmão Eduardo está lá no Piauí, nordeste do Brasil. Se a irmã quiser traduzir os demais. Não sei, algo que não é entendido. Não? Ok. Muito bem. Muito bem. Então, nossa experiência aqui também tem sido muito esta. E eu queria perguntar, o irmão Lucas, eu queria colocar para o irmão, deixar aqui uma colocação, saber aqui como é que o irmão tem lidado aí na Colômbia. E eu creio que a experiência do irmão na Colômbia não é muito diferente da nossa aqui no Brasil. Como é que o irmão tem lidado, por exemplo, para explicar, eu fui pastor da Igreja Batista, fui ordenado pastor da Igreja Batista e vivi lá por quase 30 anos como pastor. E uma das dificuldades que eu tenho tido, e por isso eu me afastei do meio batista, hoje eu estou meio independente, digamos assim, é essa questão do templo e do sacerdócio, porque os evangélicos aqui do Brasil trouxeram muito essa questão dos levitas e a sacerdotalização, digamos assim, do culto. Como é que o irmão tem lidado com isso aí na Colômbia em relação aos demais cristãos? A questão do templo, a questão desse tipo de adoração humanista, e outra coisa que o irmão colocou, a questão, eu até lembrei, não sei se o irmão conhece, o livro Sociedade Sem Pecado, do John MacArthur, onde ele coloca esse conceito de que a igreja perdeu o conceito de pecado e por isso as pessoas não veem mais necessidade de um salvador.
como a igreja não prega mais sobre o pecado, sobre o peso da lei de Deus, sobre o homem e seu pecado, os crentes e até aqueles a quem os crentes testemunham não veem mais a necessidade da graça de um Salvador. Como é que o irmão está lidando com isso aí no seu meio? O senhor não me permite perguntar assim. Andrea, me ayudas traduciendo porque traté de entender algunas cosas, pero le pido disculpas a los hermanos que mi portugués no es muy bueno. Andrea, por Sí, favor. bueno, la pregunta principal es ¿qué lidias tú en Colombia con esta cuestión del sacerdocio, del templo? Porque el hermano nos estaba comentando que posiblemente la vivencia en Colombia y en Brasil no es tan distinta, posiblemente es muy parecida. Y que él estaba en la iglesia batista, ¿eh? Sí, él fue pastor bautista por 30 años, entendí. Pastor bautista por mucho tiempo. Sí. Y que te pregunta cómo que lidias con esta cuestión del sacerdocio, del templo. Muy buena pregunta, hermano Gildacio. Miren, a preguntas complejas no hay respuestas sencillas. A perguntas onde não há respostas fáceis, simples. Yo creo que el consejo que te puedo dar es, yo no me estoy enfocando en lo que no puedo hacer, me estoy enfocando en lo que sí puedo hacer. Portanto, que eu me foco mais no que posso fazer e não no que não consigo fazer. Yo contra la institución de los pastores, la institución de los sacerdotes, de las grandes denominaciones, yo no puedo hacer nada. Em relação às grandes denominações e à instituição dos sacerdotes e dos pastores, eu não consigo fazer nada em relação a isso. Entonces yo no voy a desgastar mis fuerzas allí. Então não vou gastar as minhas forças a pensar nisso. Creo que la verdadera raíz del cambio en el mundo cristiano A verdadeira raiz nesta mudança, na mudança do mundo cristão, está en el pueblo del Señor. ¿Y cómo así que está en el pueblo del Señor? está no povo de Deus, no povo do Senhor. El apóstol Pablo nos dio la clave O apóstolo Paulo deu-nos a chave. y se llama el cuerpo de Cristo. E chama-se o corpo de Cristo. La teología la ha llamado, como la llamaba Lutero, el sacerdocio universal. E a teologia chamou, como chamava Lutero, o sacerdócio universal. Pero la raíz está en lo que Pablo enseñaba, el cuerpo de Cristo, un cuerpo donde todos los creyentes estén activos, no esperando a que el pastor se mueva, no esperando a que el pastor haga las cosas, no, es que cada creyente es un órgano. Y una frase que me gusta mucho repetir a mí, que es un cuerpo donde solo funciona un órgano, es un cadáver. E que está nisto que o apóstolo Paulo nos dizia, é no corpo de Deus, que nós temos que ser cristãos ativos, não cristãos que ficam à espera que o pastor faça algo, que o pastor diga algo. Temos que ser um órgão ativo. Há uma frase que eu gosto muito, que é: o que é um corpo em que só funciona um órgão? É um cadáver, é um morto. Todos os crentes têm que ser órgãos ativos. La verdadera revolución que va a traer cambio, avivamiento al cristianismo es entender esto. A verdadeira mudança que vai trazer este revivimento ao cristianismo é esta questão de sermos ativos, cristãos ativos. Cuando un pastor y un líder cristiano entiende que no está por encima de su grey, sino que está al mismo nivel de sus ovejas y que están para trabajar juntos, hay una revolución grande. Há uma grande revolução quando o pastor entende que não está acima da lei, acima do seu rebanho, mas que está ao mesmo nível das suas ovelhas e que estão todos aqui para trabalhar em conjunto. E é aí que vem a grande revolução. Esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos y el capítulo 12 de Primera de Corintios. Isto nos explica muito bem o apóstolo Paulo
em Romanos e Coríntios. Capítulo 12 de Romanos e na primeira de Coríntios. Y ahí es donde el apóstol Pablo expone cómo debería funcionar el cuerpo de Cristo y nos dice que hay diferentes talentos, que hay diferentes dones. El problema es que hoy en día se concentró todo eso en el clero. E o apóstolo Paulo aqui diz-nos como é que deveria funcionar esta comunidade cristã. Existem diferentes dons, mas o problema é que se concentraram tudo isto no clero. Apenas no clero. Entonces, claro, pues tenemos comunidades cristianas muertas donde solo funciona un órgano, el pastor. E por isso é que, claro, temos comunidades cristãs que estão mortas, onde só funciona um órgão, o pastor. Un creyente sincero que busque del Señor, que está en autoridad, sabe que su deber, y esto lo digo puntualmente para los pastores y para los líderes, su verdadero deber es resucitar el cuerpo de Cristo. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder deve saber que o seu dever é ressuscitar o corpo de Cristo, ressuscitar os crentes. Y eso no es nada místico ni nada raro, es simplemente hacer que cada creyente tome su responsabilidad según los dones y talentos que Dios le dio a cada uno. Isto não é nada fora do normal, nem muito estranho, é simplesmente fazer que todos os crentes ponham os seus deveres, os seus dons, os seus bens que Deus lhes deu, que os ponham a render, que sejam responsáveis por eles. Perdónenme que vaya a usar algunos nombres propios de los hermanos que están acá, pero a ver, es que el Señor en esta comunidad no solamente llamó al hermano Gildacio, también llamó a Paulo, llamó a Carlos, llamó al hermano Sousa, y necesita que se active. Porque Deus nesta comunidade, portanto, de usar os nomes de alguns de vocês, para dar um exemplo, nesta comunidade Deus não chamou apenas o irmão Gildásio, chamou também o Paulo, o irmão Sousa, o Carlos, todos a sermos ativos. Cuando una comunidad cristiana se levanta completa, o sea, con todos los dones y talentos que Dios dio a esa comunidad, van a impactar verdaderamente una sociedad. Quando uma comunidade cristã realmente se levanta com todos os dons e talentos que Deus deu a essa comunidade, realmente vai ter um grande impacto na vida. Eso es lo que puedo decirte, hermano Gildacio. Es mi opinión, es lo que he visto en la palabra del Señor y en mi experiencia. Esa fue su única pregunta. Esa fue su única Sí, pregunta. sí, él habló un poco de un libro de la sociedad. ¿Cómo es que era De un John libro? MacArthur, él mencionó. ¿Cuál John fue el libro de MacArthur. MacArthur? Repito, John MacArthur, o livro do John MacArthur, para o pastor americano, A Sociedade Sem Pecado, no qual ele expõe que a ausência da ira de Deus, a ausência do peso da lei, como o irmão bem colocou aqui para nós, tem levado o testemunho da igreja a ficar sem efeito, uma vez que sem a lei, sem o conhecimento do pecado, sem o conhecimento da ira de Deus, não há necessidade, não haveria necessidade, portanto, de um Salvador, tanto para quem está dentro da comunidade eclesiástica, a comunidade cristã, quanto para as pessoas lá fora. Sí, que ese libro va de encuentro a lo que dijiste. Ok. Sí, él estaba comentando que ese libro exactamente va de encuentro a eso, que las personas no conocen la ira de Dios, no conocen la ley. Entonces, que así no hay necesidad de tener un Salvador, porque las personas no conocen la ley. En ese punto, yo tengo mis diferencias con MacArthur, pero en ese punto estoy de acuerdo con él. Sí, que él tem as diferenças, não está de acordo com tudo o que MacArthur diz, mas ahí está de acuerdo con él. Precisamente es que lo que les decía yo ahora, hoy tenemos cristianos que no pecan. E é precisamente o que ele estava a dizer, que hoje temos cristãos que não pecam. Entonces, si el cristiano no peca, no necesita un Salvador. Os cristãos não pecam, não há necessidade de ter esse Salvador. Él se salva a sí mismo. Ele se salva a si mesmo. Entonces, yo creo, hermano Gildacio y hermanos, que en ese punto lo que tenemos no es un problema de teología, tenemos un problema de honestidad. Então, eu acho que neste ponto não há um problema de teologia, mas há um problema de honestidade.
Porque cuando nosotros verdaderamente conocemos la ley y conocemos lo que el Señor quiere, su voluntad, que a nosotros los evangélicos nos fascina, nos encanta usar ese término, la voluntad del Señor, la voluntad del Señor. Bueno, ¿y usted cómo va a saber la voluntad del Señor si no conoce la ley? Porque os cristãos, quando conhecem esta vontade de Deus, os evangélicos gostam muito de dizer esta expressão da vontade de Deus. Mas se não conhecem a vontade de Deus, também não vão saber o que é que têm que fazer. Adelante, hermano Hildas. Muito bom, graças a Deus. Não, eu deixo a palavra aos irmãos e irmãs. Quem quiser colocar alguma coisa também, fique à vontade. Gente, aqui só quer agradecer pela disponibilidade do irmão, pelo dom do irmão que nos expôs claramente aqui, apesar dessa dificuldade na linguagem, mas Deus abençoou e a gente entendeu perfeitamente e foi muito abençoado por essa aula. A gente só quer agradecer por essa aula. Agradeciendo por tu disponibilidad, por esta clase y por habernos dado esta bendición de escucharte. Gracias a usted, hermano, por escuchar. Sí, que a pesar de la diferencia de la lengua, que han entendido. Sí, yo de verdad le agradezco mucho a Andrea que nos ayude esta tarde, porque el hermano Gildacio, regáñelo a él. Él había dicho, no, tú puedes hacerlo en español, pero me daría pena a mí, porque si bien somos lenguas hermanas, sé que hay diferencias un poco difíciles. Si te vinieras para acá, para Portugal, Dios. Sí, pero hay mucho que se entiende del español y del brasileño. Yo también pido perdón de mi parte porque yo ya estoy acostumbrada a hablar mucho en español y hay cosas que yo ya no sé bien cómo distinguir en español o portugués. Pero hablar así en una conversación los dos idiomas. Mas foi muito bom e é uma bênção, porque nós tivemos aqui um momento literalmente pentecostal, né, onde línguas, idiomas foram utilizados aqui para glorificar a Deus, né? E para nós foi uma grande alegria. Porque eu também, como já estou muito habituada, eu normalmente ou falo em português ou falo em espanhol. As duas ao mesmo tempo, o cérebro já fica aqui assim. Pronto, espero que tenham conseguido entender a mensagem. Sim, entendemos. Muito, muito bem. Mais algum irmão, mais alguma irmã? ¿Qué más preguntas hay? Con toda confianza. No se quede con la duda, por favor. Eu queria só fazer um comentário rápido, pastor, irmão Lucas. Assim, o irmão, não tem aqui o nome, o irmão que está com a Andréia parece que quer falar também, por favor. ¿Ella cómo? Aunque alguien quería yo. hablar. Sí, yo. Pero era un comentario que pudiese complementar un poco a Lucas, porque yo creo que, si quieres tú traduces lo que voy a decir. Um comentário que provavelmente vai complementar o que o irmão Lucas disse. Es que el problema que el cristianismo tuvo desde el principio con el asunto de la ley es que sienten que inclusive el Dios que da la ley es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Entonces eso les crea como una especie de división mental, porque es difícil entender que Dios no cambia, pero sí cambia su contacto con la humanidad. Pero desde cierto enfoque la ley no es cambiar el carácter de Dios, es cambiar el acercamiento que Él quiere para la humanidad, para poder de alguna forma garantizar ¿cómo se dice? Perdonar a la raza humana, pero primero tiene que hacer saber a la raza humana por qué necesita ser perdonada. Y eso hace que Dios sea el mismo en los dos testamentos. O que acontece é que muitas vezes os cristãos acham que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é diferente, não é o mesmo Deus. Mas é o mesmo. O que muda é a relação do povo com Deus. O Deus é o mesmo, a essência não muda. O que muda é a relação. E é difícil as pessoas de perceberem que têm que ser perdoados por Deus, não sabem o que é o pecado. Portanto, como é que eu vou saber que Deus tem que me perdoar se eu não sei qual é que é o pecado?
un detalle que me recuerda mi amigo y hermano Joshua acá, que de pronto es importante que lo mencione. Há aqui um detalhe que o irmão Joshua lembrou. Hoy en día hay una tendencia de que, ay, sí, hay que estudiar el Antiguo Testamento y en hebreo y se van al extremo de judaizar. Hoje em dia há uma tendência de que, sim, há que estudar o Antigo Testamento em hebreu e tendem a judaizar. Y eso también en efecto es un error, porque están simplemente copiando mecánicamente los ritos de la ley. Isto também é um erro, porque passam por estar a mecanizar os ritos da lei. Entonces se van a celebrar la Pascua tal cual estaba escrita en la ley, se van a celebrar las fiestas, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos que se van a vivir en carpitas por un tiempo. E então vão celebrar as festas tal e qual como estavam escritas na lei. A festa da Páscoa, como estava escrita na lei, ou a festa do tabernáculo, em que consistia en viver algún tiempo en unas tiendas. Entonces son movimientos que alardean y se jactan mucho de comprender la palabra del Señor a profundidad, pero precisamente en esa práctica mecánica lo que demuestran es que no han comprendido, porque no comprendieron el proceso. O que acontece é que neste processo de tentar entender mecanicamente a palavra, acabam por não entender porque não entenderam o processo. Y precisamente por no entender el proceso, porque la Biblia en varias partes, y esto es un tema que estoy estudiando a profundidad recientemente, el Señor tiene una revelación, pero que se ha dado en varias formas. E precisamente neste... ¿Nunca empezaste? Perdón, Lucas, me perdí. No, un estudio que estoy realizando hace poco tiempo. Sí, un estudio que estou a fazer há relativamente pouco tempo. Y tiene que ver con el proceso de la revelación de Dios. Tem a ver com este processo de revelação de Deus. Y lo que he podido entender es que Dios tiene una revelación, pero que a lo largo del tiempo se ha dado de varias formas. E que entendi que Deus tem uma única revelação, mas que ao longo do tempo nos ha demonstrado de formas diferentes, várias formas. Un versículo clave que nos habla de esto son los primeros versículos de la carta a los Hebreos. Isto está muito claramente escrito nos primeiros versículos da carta aos Hebreus. Recuerden que allí dice que el Señor habló en otros tiempos por los profetas y que se mostró por los profetas. Recordem que aí nos diz que o Senhor falou-nos pelos profetas. Pero que ahora se ha dado a conocer, se ha revelado por medio de su Hijo. Mas que agora se ha dado a conhecer, se revelou por meio do seu Filho. Hay que entender algo. Esa nueva parte de la revelación en Jesucristo no borra la anterior, como lo explicaba ahorita, la completa. E tal como eu expliquei, esta nova parte na revelação não apaga a anterior, mas completa. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos grupos judaizantes? Então, o que é que se passa com estes grupos judaizantes? Que créanme, no solamente están de moda en Brasil, en Chile, en Argentina y en Colombia, tengo historias de este tipo de grupos. Não só estão na moda no Brasil, mas também no Chile, na Colômbia. Así como hay unos grupos que votaron el Antiguo Testamento y no lo usan, ya les dije que es un error. Tal como há grupos que deitaram fora o Antigo Testamento e que não o usam, também é um erro. Este tipo de grupos hacen algo al revés, votan el Nuevo Testamento. Este tipo de grupos fazem o contrário, deitam fora o Novo Testamento. Entonces, por ejemplo, si mucho,
toman los evangelios. Então, pode ser assim, que vão buscar os evangelhos. Pero, por ejemplo, hay unos grupos inclusive que han desechado ya las cartas del apóstol Pablo. Mas até há grupos que já nem sequer têm em consideração as cartas do apóstolo Paulo. Lo interesante es que esto no es nuevo en el cristianismo. Mas o interessante é que isto não é novo no cristianismo. Desde finales del siglo I y en el siglo II ya había este tipo de problemas. Já no final do primeiro século e do século II já havia este tipo de problemas. Son problemas viejos con nuevas caras. São problemas antigos, problemas velhos com novas caras. Y tiene que ver eso, no comprender procesos. E tem a ver com isto de não entender os processos, não compreender os processos. Un ejemplo que me gusta poner. Um exemplo que eu gosto de dar. Si yo les dijera a ustedes que Dios es el mejor maestro del mundo, ¿están de acuerdo conmigo? Se eu vos disser que Deus é o melhor professor do mundo, estão de acordo comigo? ¿Están de acuerdo? Y como buen profesor, sabe que no puede enseñar todo de inmediato. E como um bom professor, sabe que não pode ensinar tudo de uma só vez, de imediato. Entonces, por eso es que Dios se va revelando poco a poco, proceso. E é por isso que Deus tem estes processos de se ir revelando pouco a pouco, em processos. Porque la humanidad también ha pasado por un proceso de aprendizajes. Porque a humanidade também tem passado por um processo de aprendizagem. Piensen también en su proceso de educación teológica, como ustedes comenzaron por unas bases y van subiendo. Pensem também como vocês começaram por este processo da vossa aprendizagem teológica. Começaram por uma base e vão aprendendo ao longo do tempo. Y una cosa que estoy seguro, si ustedes se ponen a mirar el punto donde ustedes están hoy, ustedes entienden hoy en día que hay cosas que hoy entienden que cuando empezaron no podían entender, ¿o me equivoco? E se olharem para vocês, tenho a certeza que sabem do ponto em que estão hoje e entendem coisas que quando começaram não entendiam. E acho que nisso devem estar todos de acordo comigo. ¿Me siguen en este pensamiento? Los hermanos que los veo concentrados así. Conseguem seguir o pensamento? Ok. Entonces, de la misma manera, Dios ha ido enseñando a la humanidad. Da mesma maneira, Deus tem vindo a ensinar a humanidade. Por partes. Em partes. Por partes. Y una cosa muy diferente era la comprensión de un israelita en el desierto. E uma coisa muito diferente era a compreensão de um israelita no deserto. Un israelita en la época de los reyes, del profeta Elías. Um israelita na época dos reis, do profeta Elias. A la de una persona que regresa del exilio babilónico. Uma pessoa que regressa do exílio babilónico. A una persona que vive en el primer siglo de la era cristiana. Uma pessoa que vive no primeiro ciclo da era cristã. Hay dos cosas que van desarrollándose a la par y son inseparables. Há duas coisas que se vão revelando, as duas a par, em conjunto. Que são inseparáveis. La primera es la revelación de Dios y la segunda, el entendimiento humano. A primeira é a revelação de Deus e a segunda é o entendimento humano. Entonces siempre entendamos estas dos cosas, avanzando pero de la mano. Então entendemos estas duas coisas, que é ir avançando, mas mesmo assim de mão dada. Hermano Gildas. Mais uma vez, irmão Lucas, muito obrigado pela sua palavra tão especial, tão educativa, elucidadora aqui para nós, que realmente nos fez crescer mais ainda, né, no conhecimento dessa graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Muito obrigado, irmã Andréia, por ter nos ajudado tanto com seu trabalho de tradução. Andréia no grego quer dizer coragem. A irmã é muito corajosa em ter nos ajudado aqui. Muito obrigado. Agradecer a cada irmão, a cada irmã. E que Deus abençoe ricamente cada um. Como eu disse anteriormente, esta gravação estará disponível. Vou colocar no nosso canal no YouTube, vou enviar para o irmão Lucas, para o professor Lucas. E quem quiser também pode pegar aí nossos canais, ou até entrar em contato comigo, que eu passo também. E, irmão Lucas, muito obrigado. Eu quero aqui deixar o irmão já convidado, mais que convidado, né? O irmão já está convocado para uma outra ocasião, estar conosco, nos trazendo mais um tema maravilhoso como este. Se o irmão estiver à disposição, para nós será uma grande alegria. Entrevista, ¿eh? Que estás invitado para otra, sí, que estás invitado, además que eso, ya te tienen como cierto para otra charla de otro tema y tienen disponibilidad. Y te agradezco. Gracias. Desde que podamos, com muito gosto, irmão. Amém. Muito obrigado. Então, nós vamos encerrar aqui. Muito obrigado a cada um, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um. O Ministério ID existe com essa proposta. Deus tem colocado isso no nosso coração, de promover a educação teológica, promover o conhecimento da glória, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Muchas gracias a los hermanos por haberme recibido en sus casas en esta tarde. Es un verdadero privilegio, honor, compartir con ustedes de las cosas que el Señor me ha permitido aprender. Es mi deber, pero también es mi placer. Andrea, si me ayudas traduciendo un poco de eso, te lo agradezco. Sí, creo que se entendió perfectamente lo que dijiste. Es un privilegio y una honra ter compartilhado estas coisas que Deus também me permitiu aprender e partilhá-la convosco. Hermano Gildardo, apagaste el micrófono. Está com mute. Perdão. Deixa eu só fazer o último convite antes de nós encerrarmos. No próximo sábado, neste mesmo horário, a horário aqui de Brasília, 14 horas, 2 horas da tarde, 2 horas PM aqui em Brasília, nós teremos o pastor Júlio César, aqui da Bahia, nos trazendo uma palavra sobre prolepsis, a vinda do reino, mas não a sua consumação ainda. Essa relação do reino de Deus. O reino veio, mas ainda não está plenamente estabelecido. Então, eu convido aqui os irmãos e as irmãs que quiserem e puderem estar conosco, será um prazer. Estaremos no próximo sábado, nesse mesmo horário, no próximo sábado. Muito obrigado. Deus abençoe. Muchas gracias a todos. Una buena tarde. Gracias, Andrea y Joshua. Gracias a todos los hermanos. Una buena tarde. Amén. Chao, hermano Gildardo. Dios bendiga. Chao. Dios bendiga. Adiós. Gracias. Gracias por llegar al final de este video. A todos, gracias por su asistencia y participación.